Galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em uma segunda-feira. Hoje eu decidi trazer o caso para vocês do ator Rafael Miguel, um ator brasileiro que o caso repercutiu muito na época em que aconteceu e que chocou todas as pessoas. Então, se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu na época, o que aconteceu depois, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar, eu quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira. Aqui eu trago casos criminais, síndromes e transtornos de filmes e séries. E agora também um livro da área. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like no começo do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @emente.psique. O ator Rafael Miguel nasceu no dia 9/7/1996 em São Paulo, capital. Ele era filho do meio de 3 irmãos dos pais João Alcísio Miguel e também Miriam Selma Miguel. E eu já quero te perguntar se você já viu o vídeo a seguir. Mãe, compra brócolis? Não, filho, tem em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis! Eu quero brócolis, mãe! Essa criança provavelmente não existe. Toma esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? É, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. Fui. Sustagem, mais nutrição no seu dia. Se você é dessa época, você provavelmente já viu essa propaganda. É uma propaganda que fez muito sucesso, que era muito engraçada das pessoas verem. E esse foi o primeiro trabalho de Rafael Miguel na TV. Em sequência, ele participou de outras novelas, como Pé na Jaca, em 2006. Porém, o seu trabalho que teve maior sucesso foi no remake de Chiquititas, em 2013, onde ele interpretou o personagem Paçoca. Na época em que o caso ocorreu, Rafael ele namorava com a jovem Isabela. Ela tinha 18 anos e ele tinha 22 anos de idade. O pai de Isabela era um pai extremamente ciumento e possessivo, isso conforme as próprias palavras dela, e ele não aceitava de forma alguma o namoro dos dois. No dia 9 de junho de 2019, Rafael e os seus pais, a Miriam e o Alcísio, estavam em uma praça onde eles encontrariam Isabela, e naquela tarde eles pretendiam ir até a casa de Isabela para conversar com o pai dela a fim de oficializar aquele namoro. Inclusive, a última foto que o Rafael postou nas suas redes sociais foi uma foto com a sua namorada, dizendo que já fazia um ano e que ele a amava muito. Paulo Cupertino tinha entre 48 e 49 anos de idade na época em que esse caso ocorreu, e ele era o pai de Isabela. Naquele momento, ele ficou com muita raiva quando viu Isabela com o Rafael, e ele tentou afastar os dois, mas Rafael ficou protestando, tentando ainda conversar com o Paulo, mas aquilo se tornou um banho de sangue. E, gente, era 2 horas da tarde, em plena luz do dia, estavam ainda na calçada, e Paulo ele não pensou 2 vezes para sacar a sua arma e atirar 13 vezes contra aquelas 3 pessoas que estavam ali. 6 tiros pegaram no Rafael e os demais foram disparados para a mãe de Rafael e o pai de Rafael. Inclusive, Miriam tentou salvar o seu filho se jogando na frente dele, mas infelizmente aquela tentativa foi em vão, porque ele já havia morrido. Todos eles morreram antes da chegada do resgate, e aqueles tiros foram fatais, e naquele mesmo momento, Paulo ele fugiu da cena do crime. Câmeras de segurança foram até divulgadas, onde mostra o exato momento em que Rafael, seus pais e Isabela chegam de carro, mostra o momento em que Rafael cai no chão também após ser efetuado os disparos, e mostra até o momento do Paulo fugindo também. Sempre quando nós nos deparamos em crimes como esse, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas que sabem dessas histórias horríveis é o porquê o assassino fez aquelas coisas. O motivo de Paulo Cupertino era apenas por ciúme. Isabela até deu um depoimento que o seu pai era agressivo, que não aceitava o namoro deles, porém ela jamais imaginou que ele também seria capaz de cometer um assassinato. Inclusive, teve até alguns comentários que surgiram na época de que Paulo ele abusava sexualmente de Isabela, então ele enxergava a sua filha não como uma filha, mas como uma propriedade sua, uma mulher sua. Mas só que, porém, esses boatos eles não foram confirmados. Isso não veio da parte da Isabela, não veio da parte de ninguém oficialmente comentando sobre esse caso. Na época surgiram muitas fake news sobre o caso, então não é algo que eu possa comprovar para vocês que realmente aconteceu.
mas ao que se sabe, sim, o pai da Isabela não era um homem calmo. Paulo, ele era sim um homem violento. Ele agredia tanto a mãe da Isabela, por nome de Vanessa, que chegou a quebrar a costela e o nariz. Ele também agredia a sua filha, não se sabe se ao certo como eram essas agressões. Isabela até chegou a afirmar que Paulo, ele tinha um ciúme doentio e obsessivo, tanto com ela como com a mãe dela, e ele não gostava de mulheres. Vanessa, a esposa de Paulo, afirmou que ela passou 21 anos ao todo com ele de casada e ela sofria muita violência. Mas, conforme eu já havia falado para vocês, ela não imaginava também que ele seria capaz de cometer aquele assassinato de uma forma tão banal, tão a sangue frio daquele jeito. Mas só que após esse depoimento, Vanessa, ela decidiu se afastar das investigações e ela não deu mais nenhum testemunho, mais nenhum depoimento. Ela disse que ela não queria se envolver naquele caso. Naquele momento, Isabela até chegou a pronunciar dizendo que ela estava sozinha naquela situação. Eduardo José Machado e Vanderlei Antunes eram amigos de longa data de Paulo Cupertino. Eles já tinham uma amizade há cerca de 15 anos e no momento da fuga, as primeiras pessoas que ele recorreu foi a esses dois amigos, aonde ele conseguiu com que os seus amigos depositassem um valor total de 5 mil para ele e também ele conseguiu um carro para fugir. Na sequência, ele até recebeu comida e abrigo desses amigos para continuar a sua fuga. A polícia acredita que, na época, Paulo conseguiu mudar a sua identidade com o novo nome de Manuel Machado da Silva. E quando ele mudou a identidade, ele conseguiu comprar passagens de ônibus e assim passou a fronteira do Brasil, foi para o Paraguai. Mas realmente não tem como confirmar se ele realmente foi para lá e aonde ele está, inclusive, nesse momento. A vida de Paulo Cupertino não era de um homem, pai de família, de um bom esposo. Ele já foi indiciado por outros crimes como furtos, roubo, inclusive até assalto a banco. Ele já chegou a cumprir pena entre 1993 a 1994, então ele já tinha uma ficha criminal. Gente, e depois de que esse caso aconteceu, uma das coisas mais horríveis, fora toda essa cena assim, que é uma coisa que não dá pra acreditar. Alguém que a gente assistia constantemente foi morto por um fato de simplesmente estar namorando com alguém. Então é algo impensável e fora isso, o Paulo, ele nunca chegou a ser preso, não porque ele não tem um mandato de prisão, porque ele tem sim, mas simplesmente porque ele nunca foi encontrado. Inclusive, atualmente, ele é uma das pessoas mais procuradas do Brasil e ele está até sendo procurado pela Interpol. Então, é uma investigação que dura aí por anos procurando o Paulo Cupertino e ele nunca foi encontrado. Ele não era uma pessoa extremamente poderosa para conseguir se safar de algo assim. Ele, com 5 mil reais, conseguiu planejar toda a sua fuga. O que dá também a entender a diversas outras pessoas e até a Isabela deixou ali a entender que, depois de tudo que aconteceu, acredita que esse crime ele foi premeditado. Porque depois de tudo, Paulo ele conseguiu fugir friamente e armar toda uma rota de fuga. Quando é pelo calor, pela emoção do momento, essas coisas podem não funcionar tão bem. Então pode ser que Paulo já planejava matar o namorado da sua filha antes mesmo daquele fato ter acontecido. Depois que o caso ocorreu também, Isabela ela começou a ser muito criticada nas redes sociais. Inclusive diversas pessoas colocaram culpa nesse assassinato dela, dizendo que ela já devia prever que aquilo iria acontecer e que ela poderia prevenir para que não acontecesse, não levando Rafael Miguel para ver o seu pai, por exemplo. E ela realmente foi alvo de muitas críticas. E, gente, é uma coisa impensável como uma menina, que ela tinha 18 anos na época, ver ali o seu namorado, seus sogros morrerem na mão do seu próprio pai, depois do seu pai fugir, ela ter a vida, o mundo ali completamente destruído. E provavelmente ela ainda está muito machucada depois desse caso e ela ainda ser alvo de diversas pessoas criticando, dizendo que ela é culpada por isso. Com certeza ela não é culpada por isso. O único culpado por isso é o Paulo Cupertino, a pessoa que cometeu esses assassinatos. Se não fosse por ele, Rafael Miguel e os seus pais estariam vivos até hoje. Então não tem lógica nenhuma ela ter sido alvo de tantas críticas assim, mas vocês sabem como a internet funciona, como as coisas funcionam e nem sempre é tão agradável, na maioria das vezes, na verdade, não é tão agradável estar no meio da internet. Eu vou ler para vocês uma carta que a Isabela escreveu depois que tudo aconteceu, justamente nessa época em que ela estava sendo alvo de diversas críticas. Ela escreveu o seguinte: é uma dor misturada com culpa, medo. Não consigo parar de pensar no sofrimento que
mesmo sem querer causei a essa família. Podem me dizer o que quiserem, tanto afirmar algo que já sei, que é a culpa que eu carrego, ou dizer apenas que não devo me preocupar com isso, pois não poderia prever. A essa altura, nada disso importa. E ela continua a falar dizendo: desenvolvi um amor tão profundo por essa família, uma admiração gigantesca e um desejo incontrolável de fazer parte dela, de ter enfim a família que sonhei para mim. E lhes peço perdão do fundo da minha alma. Perdão, eu não sei dizer ao certo pelo que estou me desculpando, mas preciso. Eu sei do quanto tem sido árduo, penoso, doloroso e quase impossível seguir todos os dias. Realizar as tarefas simples, manter a minha mente longe para não me deixar afundar no choro, nas lembranças. Eu sei o quanto vai ser um pesadelo quando chegar dia 9, aniversário do amor da minha vida, e eu não poder olhar nos olhos dele, desejar que ele tenha o melhor dia de todos e passar com ele mais um dia especial. Então, gente, é uma coisa que realmente não dá para a gente imaginar, mensurar o que a Isabela está passando, o que a Isabela passou. Essas palavras são muito fortes, é uma coisa que ela até coloca que é complicado fazer coisas simples no dia a dia, porque realmente o seu mundo foi desmoronado de um dia para o outro. Até também, Rafael Miguel, ele tinha irmãos e até a sua irmã escreveu uma carta também declarando a dor imensurável que ela sentia, porque ela perdeu o seu irmão e os seus pais no mesmo dia. Gente, eu vou terminar de gravar aqui na câmera frontal, só vou falar algumas coisas rapidinhos, porque eu já estava terminando o vídeo, eu estava editando o vídeo e quando eu notei, a parte final do vídeo simplesmente ficou só branco, não tinha áudio, não tinha imagem, não tinha nada, ficou tudo branco e eu só percebi na hora que eu estava editando. Mas para finalizar aqui o vídeo sobre o caso que eu estava contando do Rafael Miguel, uma coisa que eu quase esqueci de mencionar no vídeo é que depois que o Paulo Cupertino, a nova identidade dele foi divulgada, um homem possivelmente chegou a ser preso, mas esse homem não era de fato o Paulo. Imaginava-se que era ele, porém não era. Inclusive foi algo que foi divulgado nas mídias, diversas pessoas falaram que ele tinha sido preso, porém depois a mídia teve que se retratar que não era ele. Mas até hoje, atualmente, não se sabe onde o Paulo está, ele está foragido atualmente. A família só foi enterrada um ano depois, no dia 10 de junho de 2020. E enfim, gente, o caso sofreu também diversas críticas, porque a mídia ficou muito em cima desse caso, inclusive davam informações do andamento da investigação, como por exemplo, amanhã a polícia ia em tal lugar para localizar Paulo, então eles divulgavam isso no dia anterior. E era algo que poderia atrapalhar, sim, a investigação. Se o Paulo soubesse que a polícia estava indo lá, claramente ele ia sair de lá. Então, houve essa falha, tanto na divulgação por parte da polícia para a mídia. Então, esse caso foi muito usado. A mídia falou muito sobre ele na época que estava acontecendo e não faz muito tempo. Acredito que vocês se lembram também. E esse pode ter sido um fator que também atrapalhou a investigação. Porque Paulo, ele não era um homem extremamente poderoso. Apenas com 5 mil reais ele conseguiu fugir. E até hoje, depois de ano, ele está por aí em algum lugar que ninguém sabe onde. Mas é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm algum caso também que querem que eu traga em um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, valeu. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.